Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. Fala, turminha, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz. Espero que todos vocês estejam bem aí, no conforto do lar de vocês, ok? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos dar início aos nossos estudos a respeito da história do Brasil, né? Como que se deu o processo. Até um pouco antes nós estávamos estudando, vimos um pouco sobre a crise do Segundo Reinado, todo o processo, desde a questão do fim, né, da escravidão, como que se deu o processo abolicionista, a Guerra do Paraguai e como vários destes processos culminaram no processo de proclamação da República ou golpe da República. Existem duas vertentes, aí nós vamos discutir, por exemplo, em nossa aula, qual a mais adequada, né? O que se encaixa melhor aí neste contexto histórico aí, né? Então, em 15 de novembro de 1889, portanto, se finaliza uma forma de governo conhecida como monarquia no Brasil, né? Aliás, a única monarquia que se teve na América, né? Após todas as repúblicas, após todas as colônias romperem com suas metrópoles, sempre organizou-se o Estado de uma maneira diferente. O Brasil foi o único que se manteve como uma monarquia desde 1822 até 1889. Quais as características desta nova organização política que se forma, claramente baseada, né, nos princípios iluministas e também muito influenciada pela independência dos Estados Unidos, pela forma como os Estados Unidos se organiza, ok? Tanto é que o Brasil chega a ter o nome de República dos Estados Unidos do Brasil, adota uma bandeira inicialmente muito semelhante, eu vou mostrar para vocês amanhã, muito semelhante à bandeira dos Estados Unidos, né? Então as faixas horizontais, obviamente, verde e amarela, com as estrelas no canto, né? Então é bem interessante ver como que existe uma influência, sim, seja dos Estados Unidos ou até mesmo dos ideais do iluminismo lá da Revolução Francesa, ok? Então nós temos aí o Brasil uma crise, né? Uma crise da monarquia que nós já vimos que passa desde a questão escravocrata, a questão de brigas com a Igreja Católica, de uma crise interna econômica, de problemas com o exército, tudo bem? Então nós vamos trabalhar isso de uma maneira muito forte e vamos ver também quais as características dessa nova sociedade que se forma. Lembrando que é uma sociedade onde a escravidão havia sido recém-abolida, né? Portanto, um ano antes, na verdade, 1888. Qual que é a estrutura dessa sociedade? Como que os grupos se organizam ali dentro dessa nova forma de organização política? Nova sociedade não, porque a sociedade a gente vai perceber que continua com as mesmas características, uma sociedade onde existe uma desigualdade muito grande, uma exclusão muito grande, um abismo, né? Uma separação muito grande entre a classe mais rica e os mais pobres. Agora não existe ainda, não existe mais a escravidão. Porém, a desigualdade ela continua a existir, né? Quais foram as figuras que foram importantes neste processo, né? Principalmente ligadas ao exército? Tanto é que o primeiro presidente da República é um militar, né? É interessante a gente perceber isso daí. Depois, só em 1891, que será formado um governo civil através de eleições. Como que se organizavam as eleições? Então, nós teremos um panorama geral deste primeiro processo, deste primeiro governo republicano no Brasil. Tanto é que ela é intitulada de República Velha, né? Isso até 1930, depois, quando Getúlio Vargas vai assumir o poder. Então, este período de
1889, né, com 15 de novembro de 1889. Até 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder, nós vamos ter este nome na história como República Velha. Ok? Então é importante que vocês tenham em mente isso daí. A gente vai estudar um pouco mais a fundo na aula de amanhã como que essa sociedade se organizou, quais motivos levaram a monarquia a entrar em crise, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Vocês devem se lembrar que nós estudamos sobre ela, como que ela trouxe prejuízos financeiros muito grandes para o Brasil devido aos seus empréstimos com a Inglaterra para se manter no conflito, para se manter na guerra, né? Como que isso acabou também, esse conflito, trazendo uma evidência maior do exército brasileiro, que até então não tinha muita participação política na política brasileira, e como que como que se deu este processo. Tudo bem? Então, assim, é só uma introdução, só para a gente começar a falar um pouco sobre o assunto, porque de uma maneira bem efetiva faremos as nossas aulas, faremos um debate maior a respeito do assunto na nossa aula de amanhã. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Fica aqui o meu forte abraço. Muito obrigado pela atenção e até amanhã. Tchau, tchau.